Sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Vamos continuar com a nossa história de Israel. Então, nós vimos na última aula, no último vídeo, que Deus começou a história através de Abraão. Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaac. Isaac é o filho da promessa e que nós vamos continuar a nossa história. Isaac, ele se casa com Rebeca e ele tem 2 filhos, né? O filho que são gêmeos. Isaac tem 2 filhos que são gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro, apesar deles serem gêmeos, Esaú nasceu primeiro, então Esaú teria direito à primogenitura. Naquele tempo, o primogênito ele tinha direito à maior parte da herança, a quase toda a herança, não só a maior parte da herança, como ele tinha direito a bênção, essa bênção, porque quando nós olhamos no Antigo Testamento e vemos que Isaac abençoou Jacó e não Esaú, parece que essa bênção é igual a essa bênção que nós temos nos dias de hoje, né? De Deus abençoe você, mas não, essa bênção no Antigo Testamento era como se fosse um contrato social, era como se fosse um registro, um testamento registrado em cartório, né? Que dizia que a partir daquele momento ele era o patriarca, o chefe daquela família, que ele iria receber como descendência a liderança da família. Então Esaú tinha direito a essa promessa, Esaú tinha direito a essa herança. E nós vamos conhecer a história, então, de que Esaú, ele era o filho mais velho, eles eram gêmeos, mas ele nasceu antes, ele tinha esse direito. Esaú era aquele cara do campo, né? Aquele lenhador, ele era forte, peludo, gostava de caçar, enquanto Jacó era o rapaz do lar, da casa, né? Ele era mais fraco, mais delicado, digamos assim, ele trabalhava ajudando em casa. A Bíblia vai dizer então que já estava bem velho, ele já estava cego, não conseguia enxergar, e aí nós vamos ter a história de que Jacó tem uma breve discussão com Esaú, em que Esaú acaba vendendo a sua primogenitura por um prato de lentilhas, e depois Jacó faz uma trapaça com o seu próprio pai Isaac, em que ele se finge passar pelo seu irmão mais velho Esaú e recebe a bênção, recebe a herança, ele recebe aquele testamento. Isso era muito sério, né? Como Isaac já estava velho, ele não conseguia enxergar e Jacó se disfarçou com peles de animais para parecer com seu irmão mais velho. Isaac, então, ele acaba abençoando Jacó e não Esaú. Jacó se torna, então, o filho da promessa, o mais novo. E quando nós lemos esse texto, a gente pode achar muito estranho, né? E falar, poxa, quando a gente lê com cuidado, parece que Esaú não é culpado, parece que Esaú não fez nada de errado. E Jacó fez tudo de errado, né? Jacó enganou seu pai, enganou seu irmão. Ele foi um trambiqueiro, um trapaceiro. Mas Esaú ele não foi desse jeito. Por que Deus escolheu Jacó e não Esaú? Por que Deus abençoou Jacó e não Esaú? Qual que é a resposta para isso? A única resposta que eu tenho, que me é satisfatória, é que é graça de Deus. Que desde o Antigo Testamento Deus trabalha pela graça. Que não existe esse negócio que no Antigo Testamento era a lei e no Novo Testamento é a graça. Deus sempre foi um Deus de graça. Deus escolhe Jacó e não Esaú por pura graça, porque ele quis, né? Não porque Jacó mereça. E não porque Esaú não mereça, mas porque ele gosta de demonstrar a sua graça. É muito incrível como Deus gosta de levantar os mais improváveis no Antigo Testamento. A cultura e a tradição dizia que tinha que ser o mais velho, mas Deus escolhe o mais novo. A cultura dizia que a mulher que não tem filhos, ela não é digna de valor, mas Deus escolhe dar filhos e usar mulheres estéreis. Deus sempre gosta de usar os improváveis no Antigo Testamento. Então quem segue a história é Jacó, né? Jacó, ele foge, depois que acontece toda aquela situação, ele foge para o norte, lá para aquela região de Harã. Lembra do mapa que eu mostrei na nossa primeira aula? Ele foge para aquela região de Harã, para a casa do seu tio Labão, e ali ele conhece a sua esposa Raquel. Mas o texto vai dizer que ele amava muito Raquel, e Raquel tinha uma irmã mais velha, Lia, que não era casada. O seu sogro, então, o seu tio Labão, faz uma trambique ali também para que Jacó se case com Lia sem ele perceber. Ele pensa que está casando com Raquel, ele faz uma promessa, né? Eu vou trabalhar 7 anos para poder pagar, para poder casar com Raquel. Ele trabalha 7 anos para casar com Raquel, mas ele acaba se casando com Lia. Imagina a frustração que deve ter sido quando ele descobriu que estava casado com Lia. Então, ele se casa com Lia, e depois ele se casa com Raquel e trabalha mais 7 anos para pagar a dívida. Jacó permanece ali por um tempo, depois ele sai e ele foge daquela região também. Jacó, ele vai ter 10
10 filhos, a princípio. Ele tem 10 filhos e o filho mais novo dele é José. Jacó tem 11 filhos, 10 filhos com as suas outras mulheres. E aí, com Raquel, que era a esposa que ele amava, ele vai ter um filho que é José, o seu 11º filho. José era o filho mais novo e nós vamos conhecer a história de que José tinha alguns problemas com seus irmãos. Essa família, na verdade, tinha vários problemas. Nós vemos que Jacó deu preferência para o seu filho, tinha um filho para favorito, os seus irmãos tinham ciúme de José. José teve alguns sonhos, ele não teve sabedoria de como contar esses sonhos, então ele começou a ter muitos problemas com seus irmãos, e os irmãos de José acabaram tramando a morte de José, mas depois eles se arrependeram, não mataram José, mas venderam José como escravo, para ser escravo no Egito. Essa história é bem interessante, é uma história bem impactante que mostra como Deus usou a vida de José. José, então, ele é vendido como escravo para o Egito e ele vai viver no Egito. Nós vemos essa história lá em Gênesis, no capítulo 37, a partir do capítulo 37. José ele é enviado para o Egito, ele vai ser escravo no Egito. Então nós conhecemos a história de José no Egito, quando ele estava no Egito. Quando José estava no Egito, ele se torna um escravo muito bem visto pelo seu senhor. Depois ele acaba sofrendo uma trapaça também da esposa de Potifar, ele acaba indo para a cadeia, ele passa anos na prisão, mas depois ele interpreta os sonhos do faraó. E quando ele interpreta os sonhos do faraó, ele se torna o principal governador do faraó, apenas abaixo do próprio faraó. Essa história é linda porque mostra como Deus está no controle da história, mesmo por meio do nosso sofrimento. José sofreu muito, mas nós vemos que Deus tinha um propósito através do sofrimento de José, que Deus estabeleceu José como governador de todo o Egito, a tal ponto que o próprio José disse: olha, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, porque Deus é soberano sobre a história. Então, toda a região, uma fome se estabelece em toda a região, inclusive na região de Canaã, e os irmãos de José vão até o Egito buscar comida. E nós temos a maravilhosa história de quando José se reencontra com seus irmãos e os perdoa. Então José diz para toda a família vir. Nesse tempo, o filho mais novo de Jacó já tinha nascido, que era Ismael, o filho mais novo. Então Jacó teve 12 filhos, né? Contando com Isaac e Ismael, com José e Ismael, que se tornariam depois as 12 tribos de Israel. Nós vamos chegar lá. Então toda a família de Abraão, toda a família de Jacó vai para o Egito em busca de comida, de estabelecer, de viver uma nova vida. Eles imigram para o Egito e é nesse tempo então que eles vão para o Egito, viver no Egito. É o tempo que o povo de Deus está vivendo e morando no Egito. Tá joia? E aí nós vamos ver então na próxima aula como que foi essa libertação e como que continuou essa história. Que Deus abençoe. Infelizmente nós estamos indo bem rápido, né? Não dá para entrar em tantos detalhes, mas eu espero que esse panorama já nos faça entender melhor como é essa história de Israel. Tá bom? Que Deus abençoe você e até a próxima